Olá, seguidores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui do site Bahia Notícias da coluna Justiça. E nós vamos conversar hoje sobre o ensino jurídico no país. Atualmente são 1.200.000 advogados no Brasil, 54 mil na Bahia, com 1.240 cursos de direito autorizados pelo MEC em todo o país. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com o professor e coordenador da Faculdade Baiana de Direito, Diogo Guanabara. Com esse cenário, com essa quantidade de advogados no país, o mercado tem capacidade de absorver a nova geração de estudantes de direito? Cláudia, assim, é um mercado extremamente inchado, né? Proliferado de advogados e advogadas por conta também de uma extensão muito grande dos cursos de direito no Brasil. Nos últimos 10 anos houve um aumento exponencial dessa quantidade de cursos e, consequentemente, o mercado ficou muito lotado de pessoas. Qual o problema disso? O problema disso tudo é que as demandas, na verdade, elas sempre vão existir problemas jurídicos, mas não na quantidade necessária para dar vazão, nesse caso aqui, ao trabalho que essa quantidade gigantesca de profissionais pode ter. Então, você tem os problemas que surgem disso, né? A precarização da própria atividade, dos problemas ligados a falta de perspectiva para algumas áreas. No entanto, é esse o cenário que estamos trabalhando hoje, nesse momento, né? Por que foram autorizados tantos cursos de direito no país nos últimos tempos? Né? E como era o controle disso há 20 anos atrás? A gente tem, na verdade, uma perspectiva nos últimos 25 anos de que há uma necessidade muito grande de inclusão das pessoas no ensino superior. Então, você não tem só um aumento do curso de Direito, o curso de Direito ficou mais evidenciado, mas houve uma inclusão muito grande do número de pessoas no ensino superior. O que não é ruim, de modo algum, mas que precisa ser compreendido também da necessidade real que o mercado precisa daqueles profissionais. Então, o curso de Direito, ele sempre foi compreendido como um curso muito elitista, muito reservado às elites nesse ponto, e houve sempre um certo senso comum de vontade de acessar esse conhecimento que poucas pessoas até então tinham. Então, naturalmente, o curso sentiu muito impacto da, entre aspas, facilidade de fazer um curso de Direito. As autorizações foram seguindo com relação à abertura a partir do MEC, então é o Ministério da Educação que efetivamente concede a abertura disso. A OAB tem alguma participação no sentido de dar pareceres sobre isso e tem também uma participação muito grande no que se refere à qualidade desse ensino quando, né, interfere um pouco nisso a partir do seu exame da ordem, que acaba sendo um grande filtro, um grande rito de passagem dos bacharéis em Direito para a sua atividade profissional. Então, esse caminho é um caminho construído no Brasil, né? Há várias mãos, há vários governos nesse ponto, e de alguma maneira, né, isso tem seu lado bom e tem seu lado também ruim. E sempre há uma tentativa de acabar com o exame de ordem. Ele ainda é necessário? É preciso que haja esse filtro, esse controle para os novos profissionais da advocacia que entrarão no mercado? Sempre essa discussão com relação ao exame da ordem está muito ligada, muito associada a uma falsa ideia de que a liberdade de trabalho no Brasil é absoluta. E quando nós temos, na verdade, tanto o Estatuto da OAB, ele permite a atividade advocatícia, desde que sejam preenchidos alguns requisitos. E isso vai ao encontro do que diz a Constituição, que a liberdade de trabalho deve ser regulamentada também por uma lei, né? Então, essa lei regulamentou que deve-se ter um exame da ordem, sim, um exame de proeficiência. A OAB tem uma participação muito grande nesse momento aqui de puxar a qualidade desse ensino jurídico. Então, eu sou, sim, favorável a continuidade do exame da ordem, que pese você tenha setores muito fortes da sociedade querendo acabar com isso, por interesses os mais variados, desde o interesse econômico até o interesse político, de ser contrário ao que a OAB prega, defende em si, e acha que isso pode ser uma forma de enfraquecer, mas eu prefiro enxergar o exame da ordem como um elemento crucial para aferir a qualidade do ensino jurídico no Brasil.
né? Eu não consigo ainda retirar essa possibilidade. E é muito fácil perceber isso, que é necessário algum tipo de exame. Você tem em outros países exames muito parecidos com o nosso, né? Um exame de proficiência para você aceder à carreira como advogado. Então, o que nós fazemos aqui no Brasil não é nada diferente do que é feito em outros lugares do mundo, né? Uhum. Os outros países têm a quantidade de advogados que nós temos por habitante ou o Brasil lidera esse ranking? Olha, eu não tenho números absolutos aqui, até para dar concretude, mas você tem uma quantidade gigantesca, por exemplo, de advogados nos Estados Unidos também, né? Então, eu não sei como é que seria a quantidade por milhar de advogados, ou por milhares de pessoas, enfim, mas você também tem uma quantidade muito grande lá de profissionais da área do direito, e isso, repito, tem problemas e tem benefícios, né? De alguma maneira você tem uma sociedade mais amparada para ajudar a concretizar alguns direitos previstos na Constituição, em leis, como também você tem uma possibilidade também muito grande aí de um mercado ficar muito ruim por conta da quantidade gigantesca de pessoas. Então, encontrar essa temperança entre um lado e o outro é o nosso maior desafio. O advogado, ele não é um problema para a sociedade por si só, pelo contrário, ele talvez seja uma solução importante nesse contexto, porque é alguém que advoga, fala por, né, aqueles que estão com algum tipo de problema. A gente só consegue acessar a justiça com qualidade através de alguém que também tem essa qualidade para falar por você no ambiente judicial, né? Então, a profissão por si só não é um problema. Então, é esse o contexto que a gente tem que entender. Até que ponto a quantidade gigantesca de escolas jurídicas, de faculdades, favorece isso ou prejudica, né, essa atividade. Concurso público seria uma saída para o bacharel, né, em direito, né? Muitas vezes se faz a faculdade, a graduação, já mirando no concurso público, para magistratura, defensoria, Ministério Público. Mas a gente está no cenário de recessão que muitos concursos já não estão abrindo, já não há reposição dos quadros e tal. Qual seria outra alternativa para esse bacharel em Direito que não queira exercer a advocacia tradicional? O contexto do bacharel em Direito, do formando em Direito hoje é muito diferente se comparado a 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos começando um grande ciclo dos concursos públicos. As carreiras jurídicas tiveram ascensão. Eram muitos concursos públicos no Brasil, afora, em tribunais, analistas, para cargos de Estado, para cargos que não são de Estado. Mas era uma realidade, realmente, que muitas pessoas entravam num curso de Direito, eu digo há mais ou menos 20 anos atrás, com objetivos iniciais de fazer do curso, na verdade, um preparatório quase para o concurso. Essa realidade está sendo modificada nos últimos 5, 6 anos, né? A quantidade de cargos públicos vagos diminuiu sensivelmente e a capacidade hoje do setor público de absorver a quantidade gigantesca de bacharel é muito pequena, por vários fatores, por uma questão econômica, mas também por uma questão tecnológica, né? A quantidade hoje sei lá, algumas carreiras como analista, técnico, procuradores de Estado, por exemplo, ou federais, a quantidade de hoje ficou muito impactada em razão da tecnologia sendo utilizada. Hoje você tem um poder judiciário muito diferente há anos atrás. Os processos não são mais físicos, na sua grande maioria, são hoje digitais. Isso tem um impacto gigantesco na velocidade e na quantidade de pessoas que são necessárias para manusear aquele tipo de lead. Então, isso realmente é uma realidade hoje. O que eu tenho tendo a observar nesse momento aqui? Que há um retorno de muitos bacharéis em Direito para a atividade da advocacia, e a advocacia volta a ter, na verdade, aqui um holofote muito grande como uma oportunidade de alguém se diferenciar no mundo do direito. Agora, como é que você vai fazer isso? Você jovem advogado, você jovem bacharel, se diferenciando, fazendo coisas que efetivamente, né, não se fazia 5, 6, 7 anos atrás, realizando o direito atual, não aquele direito talvez que as faculdades ensinem, então está um pouco empoeirado, aquele direito que efetivamente você vai resolver um problema concreto hoje, de cybercrimes, de crimes focados em ambiente virtual, por exemplo,
ou de contratos eletrônicos ligados a esse ambiente, de novas formaturas de sociedade, startups ou não. Então são problemas do nosso atual tempo que eu acho que o bacharel tem que se focar, né?